Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje, a história da Copa do Mundo, parte 3. E o convidado do dia é o Fabrício Maciel. Ele é brasileiro, natural de Belo Horizonte e atualmente mora em São Paulo. Fabrício Maciel é formado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e atua como professor de História. Seja muito bem-vindo, Fabrício Maciel. Bom, Copa do Mundo é pão e circo? Nossa, essa pergunta ela é uma pergunta muito boa, porque como é um esporte muito amado e que chama muita atenção do mundo, ela acaba distraindo as pessoas de situações sérias do nosso cotidiano. Aqui no Brasil, por exemplo, todas as medidas impopulares no Congresso eles deixam para votar na época da Copa do Mundo, porque é a época que a imprensa ela vai estar toda voltada para o evento. Então a Copa do Mundo, o futebol, a gente precisa torcer, talvez até de maneira apaixonada. Aí cada um tem a sua relação com o futebol, mas em qualquer situação a gente sempre tem que usar a razão, né? Usar ali a ética para a gente poder analisar bem até que ponto que algo é saudável, alguma atitude não seja saudável, que postura que eu, como cidadão, preciso ter durante um evento como esse para que eu não possa ser enganado. Então, tudo isso aí é importante para que a população ela possa curtir a Copa do Mundo, mas atenta aos acontecimentos que estão acontecendo ao redor ali. Então, o futebol, se a gente não tomar cuidado, ele pode ser sim um instrumento poderosíssimo de pão circo. E a melhor maneira da gente se proteger disso é tendo uma atuação na sociedade que eu possa acompanhar os acontecimentos na política, acompanhar o Congresso, acompanhar tudo que é de importante ali naquele período, para que ninguém faça mau uso desse momento na política ou na economia. Então, o futebol, se nós não tomarmos o devido cuidado, ele pode ser sim um instrumento de um circo poderosíssimo. Por outro lado, a gente tem que entender que o futebol ele cria uma identidade nacional muito forte. Aqui no Brasil, a gente tem poucas histórias de guerras com países estrangeiros. O Brasil é um país que tem muita violência na história, na nossa história, só que essa violência ela é uma violência interna, ela é uma violência entre grupos sociais diferentes. A gente teve quase 400 anos de escravidão no país, então isso aí é uma marca da sociedade brasileira. O Brasil tem muito ainda que criar meios ali para que a gente possa, de fato, ter uma democracia em que as pessoas das mais diferentes origens étnicas possam ter um lugar no Brasil, uma vida digna, né? Porque a pátria brasileira ela é uma pátria que é mãe para uns e madrasta para outros. Então, isso é muito importante a gente observar isso aí. E o futebol tem esse poder de agregar ricos e pobres. Então, a mesma alegria e a mesma tristeza que numa Copa do Mundo uma pessoa que mora na rua vai ter em relação à seleção brasileira, você pode apostar que das pessoas mais ricas do Brasil, as pessoas mais poderosíssimas, também vai ter uma boa parte dessa população que vai sentir alegria ou vai sentir muita tristeza com a seleção brasileira. Então,
a própria independência do Brasil ela foi uma independência em que a gente teve conflitos, mas a maior parte dos conflitos foram externos, foram internos. A gente não teve uma guerra contra o nosso colonizador, como aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham uma identidade nacional forte quando a independência dos Estados Unidos foi declarada. A construção do sentimento nacional dos Estados Unidos, ela, por assim dizer, ela continua sendo construída até hoje. Mas as bases dela só vai ser concluída ali no final da Guerra Civil, ali entre 1861 e 1865 nos Estados Unidos. A gente tem uma guerra separatista e que ali tem muito da construção e do pensamento norte-americano de união, e que foi a marca dessa guerra de secessão dos Estados Unidos, quando os Estados do Norte impediram que os Estados do Sul se separassem da União. Então nos Estados Unidos, essa construção ela foi com base em conflitos e inimigos em comum externos, né? No caso do Brasil, a gente não teve essa experiência. Então, a construção da nossa identidade nacional ela foi mais lenta e ela é muito marcada pela escravidão. Então o futebol ele consegue criar e unir diferentes regiões do Brasil, conectar diferentes classes sociais, conectar com pessoas das mais diferentes possíveis. Então, olha só, a gente teve uma eleição aqui no Brasil, agora em outubro, que foi uma eleição muito polarizada, que a gente teve um racha muito forte no Brasil. E durante a Copa do Mundo, a gente percebeu que as pessoas não estavam se preocupando se as pessoas que estavam do lado delas eram bolsonaristas, se elas eram se elas haviam votado no Lula ou se elas não votaram. Ninguém estava preocupado com isso. As pessoas, durante a Copa do Mundo, estavam unidas ali, desejando que a seleção brasileira fosse a campeã. A gente sempre acredita que vai ser campeão, mesmo quando o time não está tão bom. Então, isso é uma identidade nacional poderosíssima no Brasil e que, se for bem utilizada, ela pode dar bons resultados. Você responder a minha pergunta que eu ia fazer. Era exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso, que depois que teve essa eleição, eu acho que, nossa, como as coisas acontecem perfeitamente, né? Da Copa ter acontecido em novembro, logo depois de uma eleição super polarizada que a gente teve no Brasil, né? Que a Copa geralmente é em julho, né? É julho, né? E esse ano, assim, excepcionalmente, foi em novembro. E eu acho que foi assim, casou perfeitamente para vir logo depois de uma eleição super polarizada, onde as pessoas estavam realmente rivais, né? E foi uma coisa, um movimento que, assim, eu nunca tinha visto no Brasil antes. E isso mesmo com os jogadores da seleção brasileira fazendo declarações públicas às vésperas da Copa do Mundo de que tinha um lado ali na eleição. Exato. Inclusive, hoje, a crônica esportiva até tem colocado isso aí na conta, esse posicionamento que o Neymar teve em relação ao governo que foi derrotado na eleição. Então, isso aí, ele se lesionou durante a Copa do Mundo, então houve um, um movimento ali bem que dividiu opiniões durante a Copa do Mundo. Eu acho que todos os jogadores de futebol devem ser livres para fazer os seus posicionamentos políticos, devem ser cidadãos atuantes e esclarecidos em relação aos direitos e deveres deles, mas não numa questão moral, mas a partir de uma questão ética, eu acredito que às vésperas da Copa do Mundo, jogadores de futebol, numa eleição tão polarizada, tomar partido político, isso aí, de alguma maneira atrapalhou o relacionamento interno ali entre os jogadores que estavam divididos. A gente tem informação de que os posicionamentos políticos ali dentro da seleção também estavam bem divididos.
E isso realmente causa atrito mesmo de relacionamento, não tem jeito. Isso é uma coisa também que ficou muito clara, eu acho que para muitas pessoas que estavam torcendo para o Brasil, acham o Neymar um bom jogador, mas É o melhor jogador do Brasil. sim, ele é um bom jogador, é o melhor jogador, mas que não concordam com ele em outros sentidos e que Ah, não, né, não gostam dele num outro momento, né? É muito, é. muito maluco, né, fazer E- é, essa separação mesmo. a gente tem feito muitas comparações do Neymar com o Messi aqui no Brasil, fazendo ali, passando a régua, né, vamos assim dizer, no frigir dos ovos, na conclusão do campeonato ali, dos erros que o Brasil teve. A primeira coisa, a gente não pode comparar o Messi com o Neymar tecnicamente. O Messi, ele é um jogador muito melhor do que o Neymar. Bom, Uhum. isso não quer dizer que o Neymar é o pior jogador do mundo. Muito pelo contrário. O Neymar é um dos melhores jogadores do Brasil. Então, muito que se fala aqui no Brasil é que a carreira do Neymar ela não tem sido muito bem administrada no extracampo, nas ações e nas atitudes do jogador fora das quatro linhas. E talvez isso aí tenha atrapalhado muito o Neymar conseguir alcançar alguns objetivos, como a bola de ouro, que é o sonho dos jogadores ser reconhecido como o melhor do mundo em algum ano. A gente está esperando o Neymar ser melhor do mundo e até hoje isso não aconteceu. Faz Então tempo, é. a gente espera que isso um dia possa acontecer, mas essa má gestão extracampo do jogador tem influenciado no alcance ali dos resultados pelo clube, pelos clubes que ele passou e pela seleção brasileira. Ninguém aqui está discutindo o nível técnico do Neymar, que é muito bom. Eu, particularmente, eu prefiro muito mais a seleção com o Neymar do que sem o Neymar. Mas o fato é que atitudes do Neymar fora de campo têm atrapalhado o desempenho da seleção brasileira, como um todo. Eu acompanhei algumas entrevistas acho que estava o Ronaldo Fenômeno, acho que o Kaká, enfim, outros jogadores das antigas, e eles estavam falando muito dessa questão das redes sociais, né? De como na época deles não tinha, né, as redes sociais. Então, assim, tipo, Sim. essa opinião toda, né, que se joga em cima do jogador, eles não Potencializa. sentiam. É, eles não sentiram nada disso, entendeu? Imagina o Ronaldo Fenômeno com redes sociais na Copa de 98. Olha, mas essa é uma É, né? diferença. Olha, isso que você está falando, você tem razão. Essa é uma diferença do Neymar para o Messi. O Messi, ele não é uma pessoa que está muito presente nas redes sociais. Então, de certa maneira, isso talvez tenha contado positivamente para o jogador. Eu entendo, Dani, que muitos jogadores eles precisam às vezes até serem bem atuantes nas redes sociais, porque muitos deles ganham dinheiro com anúncio, com propaganda. E então, o jogador ele está ativamente ali nas redes sociais, causando uma boa impressão. Isso traz investimentos ali de publicidade por parte de empresas para poder divulgar alguns tipos de produtos. E o Messi é um jogador que ele simplesmente não precisa disso, porque quem promove ele é o resultado da Copa do Mundo, quem promove ele são as bolas de ouro que ele conquistou, quem promove ele é o próprio fruto do resultado do trabalho dele que promove ele. Então, isso, de certa forma, traz alguma tranquilidade para o jogador. Mas o Messi também tem esse distanciamento com as redes sociais, eu acredito muito, por conta das críticas que ele já recebeu muito na Argentina. O Messi, a gente está falando que o Messi foi campeão do mundo, que hoje ninguém mais duvida do Messi, mas o Messi, ele ao longo da maior parte do tempo da carreira dele, ele foi muito questionado na Argentina, foi muito questionado em relação ao próprio sentimento de argentino que o jogador tinha, já que ele foi muito cedo para a Espanha. Ao longo da vida dele, ele já morou muito mais na Espanha do que na Argentina. Se eu não me engano, ele foi com 12, 13 anos para a Espanha.
o Barcelona levou a família dele para a Espanha junto também, colocou familiares ali como funcionários do clube para garantir. Ele era muito novo, então precisava desse lance de levar a família e o Barcelona fez isso. Então, sempre existiu muito questionamento nesse aspecto por conta do Messi. O Messi, ele tinha esse sentimento argentino suficiente para fazer diferença numa Copa do Mundo. E aí, eu acho que esse foi um dos motivos de eu ter torcido para ele também, porque o Messi era um jogador que merecia uma Copa do Mundo. É exemplo do Cristiano Ronaldo também. Eu também acho que o Cristiano Ronaldo merecia uma Copa do Mundo para se consagrar de fato por tudo que ele já fez pelo futebol. Mas o futebol tem dessas também. Na mesma Copa que o Messi foi campeão do mundo, o Cristiano foi uma Copa para o Cristiano Ronaldo, onde ele perdeu o contrato dele com o Manchester, ele perdeu a titularidade dentro da própria seleção de Portugal e passa por um momento muito difícil na sua carreira. Verdade. E aí, voltando e falar em Brasil, né? A gente estava falando aqui que é indiscutível que o Neymar é um bom jogador, talvez um dos melhores agora, né, do Brasil. Mas nessa Copa do Mundo, quem que você achou que foi o melhor jogador do Brasil? Na minha opinião, Na sua opinião? Eu tenho a minha opinião, depois eu falo. tá. Olha, a gente teve grandes jogadores ali, tá? Mas eu vou te dizer que o melhor jogador do Brasil nessa Copa foi o Neymar. O Neymar, ele foi um jogador com peso diferente. O único jogo que ele não jogou foi o jogo que o Brasil perdeu, foi contra Camarões. Tudo bem que era uma seleção reserva, então não foi só ele que não jogou, todos os jogadores ali eram reservas, então era um nível técnico menor mesmo, mas era uma seleção que dava para ganhar do Camarões. Eu, particularmente, acho que aquele time era um time que tinha capacidade técnica para ganhar de Camarões e não ganhou. Nesse jogo, foi um jogo que o Brasil dominou o jogo inteiro, mas que não conseguiu fazer o gol, né? O Neymar, ele converteu pênalti com tranquilidade, ele conseguiu concluir suas jogadas, ele era o jogador mais experiente e talvez seja até por isso que a gente perdeu essa Copa do Mundo, porque o nosso melhor jogador, ele, por mais que ele era um jogador que brilhava, mas a bola acaba punindo quem não se dedica tanto e quem não está tão atento ali, tão focado na Copa do Mundo. Então, esse fato aí, eu acho que foi um fato que desequilibrou e que fez a diferença ali para a bola entrar ou a bola não entrar em alguns momentos. Então, para mim, o Neymar ele foi o melhor jogador da seleção brasileira, mas com outros grandes jogadores, como Vinícius Júnior, o Richarlison também fez uma grande Copa do Mundo, Rafinha nem tanto, o Casemiro também fez uma grande Copa do Mundo. Para mim, o segundo melhor jogador, inclusive, do Brasil foi o Casemiro. Só que o problema do Casemiro é que o Casemiro oscila, o Neymar não oscila. O Neymar consegue manter um padrão ali todos os jogos. O Casemiro, ele também manteve um padrão alto, mas que em alguns momentos que a gente precisou muito dele, talvez faltou aquela bola, aquela conclusão. Então, gente, quando a gente perde, principalmente por conta de diferença tão pequena quanto foi com a Croácia, a gente tem que respeitar o resultado e tentar melhorar esse time nesse próximo ciclo de 4 anos que nós vamos ter. E na sua opinião, qual foi o melhor jogador do Brasil? Ai, pra mim é o Richarlison. Pra mim, porque assim, querendo ou não, Copa do Mundo, a gente precisa daquela pessoa que, né, pega a bola e faz, e mostra o show. E ele mostrou aquilo que a gente queria ver, né? Não, Eu ele acho que é o era isso. camisa 9 que há muito tempo a gente não tem. Porque, olha, o Jesus, ele, por mais que ele faça bons jogos na Europa, até hoje ele não conseguiu fazer nenhum gol na Copa do Mundo. E na Copa do Mundo anterior, ele jogou todos os jogos e não fez nenhum gol, apesar de, em alguns momentos, ele ter sido importante. Eu acho que o Tite também vacilou de não ter levado alguns jogadores também.
Mas o E tinha alguns Richarlison, muito bons no banco também, né? Martinelli, eu acho que devia ter tinha o jogado muito Martinelli, né? mais, não É, jogou. eu acho que ele não colocou o Martinelli mais vezes, porque o Martinelli apareceu nos últimos meses. Então, o técnico, eu Ele não estava jogando pelas Olimpíadas? No time das Olimpíadas ou não? mas Olimpíada não conta como o time profissional da seleção brasileira. Ah, mas Não, jogou não é bem. um campeonato da FIFA. É aquilo que a gente estava falando antes. Eu sei, mas ai, não sei. Eu achei O, que ele jogou bem. as Olimpíadas, por mais que elas sejam muito importantes, ela não é um campeonato oficial da FIFA. É tanto que a Copa do Mundo ela foi criada justamente porque as Olimpíadas faziam restrições a jogadores profissionais, profissionalizados, lá nos anos 20, anos 30. Aí a FIFA fez a Copa do Mundo para poder ter os jogadores todos profissionais jogando a Copa. Meninas, e vocês? O que que vocês acham? Qual foi o jogador, o melhor jogador para você, na opinião de vocês, dessa Copa? Vinícius Júnior, Vinícius para Júnior mim foi foi. Jogou fantástico. excepcional, passe, tudo. Eu tô achando Fabrício muito fã de Neymar, viu? Que pra mim, eu não sei, Fabrício, essa Pra Copa que mim, você essa viu não não foi foi o que dele, eu vi, não. não, tá? O é o rapazinho menino caminhou Ney. muito. Não, jovem demais, se entregou já. É. Não, e olha, Belane, até o dia da convocação, ele era uma dúvida se ele ia ser convocado ou não, viu? Porque ele é muito novo. Esses jogadores que apareceram nos últimos 2 anos, o caso do Martinelli e do Vinícius Júnior, eram jogadores ali que estavam sendo muito contestados por não ter participado do ciclo. Ser técnico da seleção é muito difícil em alguns momentos, porque você cria é, dívida com os jogadores, né? Então você vai convocando jogadores, aí na hora da convocação tem um jogador ali que está arrebentando ali naquele momento, e por outro lado tem um outro jogador ali que participou de todos os jogos da eliminatória, foi importante em alguns momentos, mas naquele momento que a Copa está chegando, não está no seu melhor momento. Então, para o técnico da seleção brasileira, eu acredito que é muito difícil gerir isso aí. Eu também vou É, ficar com o Richarlison só porque eu lembro do gol. Aquele gol ofuscou, assim. Foi o gol mais bonito. Ele ofuscou todo o resto. mas no jogo da Croácia tava tão presente assim. Eu acho que teve Faltou uma aquela questão de última time também. chegada. A equipe não É, estava se conversando bem. Você vê a diferença é, de um time, sei lá, o último jogo, né? Que foi, na opinião de muita gente, inclusive os narradores aqui americanos, estavam falando que foi uma das melhores finais de Copa que eles já tinham assistido. Então, enfim, eu acho que você vê a diferença de como é um time que tá ali entrosado, um passa pro outro, que assim, é outro nível. Você vê que o Brasil E o não tem psicológico isso. também conta Uhum. muito. Eu assim, sou brasileira, toda a Copa o Brasil para mim vai ser campeão, sem dúvidas. Mas essa final eu não consigo ver o time do Brasil daquela mesma maneira. De tomar um gol, correr nossa, atrás, empatar, é, tomar um gol. Não esse lance consigo da ver. superação, eu concordo contigo. Eu tentei em alguns momentos visualizar o Brasil ali e eu acredito que, não por falta de técnica, mas pelo momento mesmo, acho que o Brasil não daria conta. É tanto que o Brasil é desclassificado pela Croácia e a Argentina vence a Croácia por 3-0 até com uma certa facilidade. Então assim, eu acredito que o Brasil acabou saindo, o resultado da Copa foi um resultado justo. Eu acho que os brasileiros não têm muito do que reclamar com o resultado da Copa, não. Eu acho que o Brasil, inclusive, talvez não tenha merecido ser desclassificado pela Croácia da maneira que foi eliminada, mas porque eu acredito que o Brasil dominou a maior parte do jogo, mas a Croácia ela soube administrar aquela pressão do Brasil ao longo da partida. E eu, particularmente, senti que o Brasil estava esperando a Croácia cansar, porque isso foi muito discutido aqui no Brasil, já que a Croácia tinha passado por uma prorrogação nas oitavas de final, e o Brasil venceu a Coreia do Sul com facilidade, inclusive poupando jogadores no segundo tempo. Então, rolou muito essa conversa aqui no Brasil de que uma hora a Croácia ia cansar.
Aí passou o primeiro tempo, passou o segundo tempo, e aí e a Croácia correndo pra caramba, os jogadores dando sangue ali, e até que a gente consegue fazer um gol, foi um golaço do Neymar ali, fazendo duas tabelas ali que foram muito importantes, um gol muito bonito. Eu achei que ia ser o gol da classificação, comemorei muito, mas foi uma felicidade ali que durou uns 4 minutos só, porque Foi de a 100 a Croácia 0 ia acabar fazendo aquele rapidinho. gol. Vários gols, né? Foram um cheiro de surpresas, assim, nos últimos minutos. Não dá para relaxar nem um minuto. Você vai falar, falta Não, 4 minutos, ainda dá para alguém fazer um gol, prorrogação é empatar. perigoso. Olha só o Mbappé, depois de ter feito aquilo que fez no tempo regulamentar, ter tomado um gol na prorrogação, ainda conseguir fazer teve aquele lance do pênalti, fazer o gol de pênalti, levar para a prorrogação, acreditar. Isso aí foi determinante para que o jogo tivesse toda aquela emoção. O Mbappé, ele é o. Se eu não me engano, ele é o primeiro jogador a fazer 3 gols na final de Copa do Mundo. Existe uma expressão em inglês para quem faz 3 gols numa partida de futebol, que é o hat-trick. Então, se eu não me engano, ele é o primeiro jogador a fazer um hat-trick na final de Copa do Mundo. E esse jogador não ganhou a Copa do Mundo. Né? Eu imagino que deve ser muito triste para uma pessoa que faz 3 gols numa partida de futebol e o time dele perde. Deve ser muito frustrante. Mas Dava ele para ficou ver, com. ele ficou bem triste, tadinho. Nem o Mas a troféu de França artilheiro da Copa foi o suficiente para amenizar as Não, coisas. não, não foi. Mas a França jogou, olha, foram 2 jogos, foram 2 times muito bons. Foi ali no Olha, último minuto. Mbappé e Messi foram para essa Copa, chegaram na final dessa Copa do Mundo com os dois empatados na artilharia. E esses dois jogadores disputaram a artilharia na final. Com o Messi fazendo 2 gols e o Mbappé 3. Uau. Só para a gente ter uma noção. Porque É. normalmente final é jogo muito preso. Então o time fica com medo de sair, porque é uma partida só para decidir a história do campeonato. Então, e pelo que a gente observou, os times estavam determinados a atacar, né? E É. atacaram mesmo. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E eu queria, Fabrício, só colocar aqui que eu queria mostrar para o estrangeiro também, nessa conversa nossa, o tanto que o futebol mexe com o nosso espírito patriota, ou só na Copa do Mundo, né? E como isso mexe com o brilho, com a moral do brasileiro, né? Você podia falar um pouco sobre isso, porque você está no Brasil, né? A gente viu que de fora as pessoas continuaram trabalhando, não vi ninguém saindo do trabalho mais cedo, como aconteceu no Brasil. Então, essa questão que eu queria saber, aí no Brasil, né? Ainda teve gente que pintou a gente ali enfeita, né? As ruas, teve tudo isso aí. Conta pra gente como é que foi desse lado daí. Tá, eu vou falar especificamente dessa Copa. Infelizmente, o uso político de elementos assim, da seleção brasileira acabou influenciando muito na disposição das pessoas de pintar as ruas, de enfeitar as casas. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa Copa do Mundo eu não vi tantas ruas enfeitadas, bandeirolas, como a gente costuma enfeitar as ruas. Ainda assim, eu vi algumas, mas não tantas quanto a gente está acostumado. Mas é um momento em que você une com os seus vizinhos, muitas vezes vizinhos que você nem tem contato, nem conversa muito, e de repente um dos vizinhos ali que tem um espírito mais coletivo vai lá, bate na campainha da sua casa, pede um dinheiro ali para ajudar a pintar a rua, aí vai ter vizinho turrão que não vai querer, mas a grande maioria acaba dando alguns trocados ali
para que a própria comunidade se una ali num domingo, num dia da semana. Então, até essa interação local, ela tem. Então isso é muito positivo nessa formação dessa identidade, tanto nacional quanto regional mesmo. Aqui no Brasil, às vezes, tem até disputa de ruas, das ruas mais enfeitadas, algumas prefeituras chegam até conceder prêmios para os bairros ali que enfeitam melhor as ruas, e infelizmente nessa Copa a gente não teve isso, né? Espero que nas próximas esse espírito aí volte. E em relação ao moral do brasileiro, o Brasil é um país assim que sempre foi encantado com Copa do Mundo, mas a gente demorou ganhar a primeira Copa do Mundo. Então, a gente teve um trauma muito grande em 1950, quando o Brasil sediou a primeira Copa do Mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, foi um evento muito importante que atraiu muitas seleções. Muitas seleções queriam jogar essa Copa do Mundo. Inclusive, é a única seleção, é a única Copa do Mundo que a Alemanha não jogou. Foi essa Copa do Brasil. A gente sempre lembra que o Brasil participou de todas as Copas do Mundo, mas tem uma seleção que não participou de todas as Copas do Mundo, e não era porque ela não fez questão ou porque não tinha nível técnico. Foi em 1950, a Alemanha queria participar da Copa do Brasil, e vários países que faziam parte dos países aliados durante a Segunda Guerra Mundial afirmaram que boicotaria a Copa do Mundo se a Alemanha participasse. Então, a Alemanha não participou por uma questão política mesmo, associada ali à Segunda Guerra Mundial. Países como Estados Unidos, Espanha, México, foram países aí que declararam que não iriam jogar a Copa do Brasil se a Alemanha participasse. E aí a Alemanha não participou mesmo. Então, foi um trauma muito grande, porque foi quando o Maracanã foi construído e o Brasil acabou perdendo ali a final de virada para o Uruguai, foi o bicampeonato uruguaio. Depois, aí, inclusive, a camisa da seleção nem era uma camisa amarela, a camisa da seleção era uma camisa branca, até a Copa de 1950. Em 1954 foi a primeira vez que a seleção brasileira jogou de amarelo. E a população gostou, porque faz menção a um pássaro que é muito comum aqui no Brasil, que é o canarinho, que ele é todo amarelinho, né? Eu, particularmente, o amarelo é uma cor que me atrai muito, uma cor que eu acho muito bonita. Então, e deu sorte, porque na segunda Copa do Mundo, depois que a gente mudou a cor da camisa da seleção brasileira, a seleção brasileira foi campeã com a camisa... Jogou a Copa de 1958 com a camisa amarela, mas também, pela primeira vez, numa Copa do Mundo, jogou a final com uma camisa azul, porque a camisa da Suécia também era azul. Aí a Suécia jogou na final de amarelo e o Brasil jogou com a camisa azul. Essa primeira final de Copa do Mundo, ela foi uma final muito emblemática e muito bonita também, porque o resultado dela foi 5-2, foi uma final de muitos gols também. E a Suécia começa vencendo, o Brasil vira o jogo, foi um jogo muito emocionante. Essa Copa do Mundo, ela passa a dar um moral muito grande para o Brasil, porque até então o Brasil era um país que era conhecido talvez pelo samba só. E por mais que sejam estereótipos, os estereótipos ajudam a comunidade internacional a lembrar do país. Então, as pessoas lembrarem da seleção brasileira, lembrar mesmo que de um jogador específico como Pelé, isso é uma maneira do Brasil estar presente no cotidiano das pessoas que não têm convivência com o Brasil. Então, é muito comum você chegar em países estrangeiros e perguntar: você conhece algum brasileiro? A pessoa vai falar: eu conheço o Pelé. Se eu chegar aqui no Brasil e sair perguntando se alguém conhece uma pessoa importante da República Tcheca, uma pessoa importante da Polônia, talvez as pessoas tenham alguma dificuldade de lembrar. Mas se perguntar do Pelé, muita gente vai se identificar com esse nome aí. E isso é importante. Mesmo que seja um estereótipo, os estereótipos acabam cumprindo ali a função
de garantir que o país seja lembrado em determinados momentos. Você acha que é por isso, é esse, assim, o motivo do sucesso do Brasil? E não só na Copa, mas sai quando se fala em futebol? Ó, uma lição que o futebol mostra pra gente. Toda vez que o futebol agrega pessoas diferentes e que não fazia parte desse mundo do futebol, o futebol cresce. Isso é batata. É por isso que o futebol feminino precisa receber investimentos para que o futebol feminino cresça, porque isso é bom para o próprio futebol masculino. Olha só, pessoas negras aqui no Brasil, eu vou falar. Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de falar pretos, né? Aqui é bem dividida essa percepção aí sobre pretos e negros, que eu acho que as professoras de inglês vão ter melhores condições aí de tratar isso aí de maneira específica. Mas sempre que eu for me referir aqui, eu vou falar pessoas pretas justamente por questão cultural mesmo nos Estados Unidos. Essas pessoas, as pessoas pretas aqui no Brasil, elas foram teve no início do futebol, sempre criou muitas barreiras para que essas pessoas tivessem acesso ao esporte. Então, a gente percebe ali que durante esse crescimento do esporte sempre teve essa dificuldade muito grande, a ponto de pessoas negras, para participar do esporte, até por volta dos anos 40, tinham que comprovar que eram alfabetizadas, tinham que comprovar que tinha emprego, que tinha residência fixa, que era justamente para dificultar pessoas em situação de vulnerabilidade na sociedade a ter acesso ao esporte. E à medida que essas leis e essas regras começam a ser flexibilizadas no Brasil, a gente percebe a presença das pessoas pretas fazendo cada vez mais parte do esporte e adicionando, enriquecendo o esporte. Hoje, o melhor jogador do mundo, de todos os tempos, incontestavelmente, é uma pessoa preta. Então, isso tem um significado muito grande. Então começou a vir muitas pessoas, cada vez mais pessoas pretas começaram a praticar o esporte e a ter grandes destaques. A gente observa o futebol europeu, que infelizmente, em muitos campeonatos ali, a presença do racismo por parte de alguns torcedores é uma presença, infelizmente, grande. Mas, por outro lado, pega a seleção da França e conta quantos brancos e quantos pretos tem na seleção da França. E é uma seleção fantástica, uma seleção europeia que faz a gente, às vezes, até esquecer a origem dessas pessoas. Então, são todas pessoas seres humanas ali, mas a gente nunca deve esquecer que, para alguns, tudo é sempre muito mais difícil do que para outros. Então, aqui no Brasil, a maior parte da população preta, ela vive em condições sociais precárias. Então, o futebol, por mais que as pessoas tenham tentado criar essa dificuldade de acesso, ainda assim houve, isso é resultado de resistência por parte da comunidade negra preta de querer participar do esporte, querer fazer parte, e hoje é indiscutível que a habilidade técnica ela está completamente desassociada de origem. Hoje, talvez as pessoas tenham algum tipo de preconceito no futebol em relação aos asiáticos, mas em relação a africanos, isso aí eu considero que já é algo superado. Ah, legal. Então, agora, para finalizar, vamos à última pergunta. O que você acha, Fabrício, o que você acha que são os rumos do futuro do futebol? Olha, Dani, a gente espera que o futebol possa escolher melhores os seus administradores, os seus gestores, que possa ser uma administração mais transparente, que o futebol possa fazer mais trabalhos sociais, possa contribuir mais que os direitos humanos sejam reconhecidos
nos mais diferentes países. O futebol, ele é um esporte que a natureza dele é uma natureza que agrega pessoas, que inclui pessoas, por mais diferente que a pessoa seja, se a pessoa ela é heterossexual, se a pessoa é homossexual, se a pessoa é preta, se a pessoa é indígena, se a pessoa é asiática. Independentemente da origem dessa pessoa, o futebol é para todo mundo. O futebol é para as mulheres. As mulheres elas precisam receber investimentos. As mulheres elas têm um interesse e ao longo da história o que a gente percebe é que as mulheres sempre tiveram interesse e sempre foram homens que criaram barreiras para que as mulheres pudessem crescer no esporte. Então, esse atraso que nós temos da participação das mulheres no esporte é resultado de barreiras culturais que ao longo das histórias, homens colocaram para que as mulheres não tivessem acesso ao esporte. E olha, a gente não pode ver isso de maneira, vamos dizer, superficial. Por quê? Mulheres gastam dinheiro com futebol, mulheres compram camisas de clube de futebol, mulheres pagam ingresso para entrar em partidas de futebol. O público feminino nos estádios de futebol tem crescido cada vez mais. E esse montante de investimentos que nós temos no futebol, 99% dele é todo direcionado para o masculino do futebol. Inclusive, tudo isso que as mulheres gastam com o próprio futebol. E os homens, querendo ou não, sempre viram isso como uma ameaça a esses investimentos, porque o dinheiro é um só que se gasta no futebol, certo? Então, fazer com que as mulheres tenham mais espaço no futebol significa tirar recursos do futebol masculino, de empresas que investem no futebol masculino ou poderiam investir no futebol masculino, e investir no futebol das mulheres. Hoje, a FIFA obriga todos os clubes de primeira divisão a manterem e incentivar o futebol feminino. Aqui no Brasil, todos os times de primeira divisão, obrigatoriamente, têm que ter times de futebol feminino. Para participar da Libertadores, a Conmebol, que é a confederação de futebol dos países sul-americanos, também exige que esses clubes tenham times femininos. E isso é importante. Precisa ter essa interferência política no esporte, político no sentido das mulheres ter esse espaço no esporte, porque elas sempre foram impedidas de ter acesso a ele, e não, na verdade, as mulheres, não esse discurso de que as mulheres nunca fizeram muito caso do futebol. Muito pelo contrário. Muitos pais e muitas mães instruíram suas filhas a manter a distância do esporte e fazer outras atividades. E isso precisa ser... A gente precisa acabar com isso, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Maravilha! Muito bom, amei. Inclusive, Copa do Mundo Feminino ano que vem, né? 2023. Isso, Austrália e Nova Zelândia, correto? Quando isso que mesmo. começa? É, É em julho provavelmente, também? provavelmente é em julho. Isso. É. Provavelmente vai acontecer em julho. A gente tem boas expectativas aí em relação à seleção brasileira, porque a gente tem sentido que investimentos têm sido feitos. A final do Campeonato Paulista Feminino vai ser transmitido em canal aberto aqui no Brasil, se eu não me engano, essa semana ou semana que vem, se eu não me engano. Então, é importante que os principais canais de televisão transmitam futebol feminino. É importante que seja cada vez mais comum narradoras e comentaristas mulheres do esporte. É muito importante que toda essa misoginia da qual a nossa sociedade foi montada, foi criada, precisa dar um basta nisso. E a melhor maneira de fazer isso é dando espaço para que pessoas novas possam fazer parte desse esporte que contagia todo mundo, inclusive as mulheres. Verdade, com Fabrício, certeza.
Só um detalhe aqui que eu queria falar. Jogadora de futebol brasileira, você pode falar o nome de uma, para a gente poder ter como exemplo aqui para os nossos ouvintes? A gente tem a maior de todas. A mulher que ganhou o maior número de prêmios individuais é a Marta. Uhum. A Marta, ela é uma espécie de Pelé entre as mulheres. Sim. E ainda assim, a Marta não foi campeã do mundo. A história da Marta é uma história muito parecida com o Messi. Eu não acredito que ela vá jogar a próxima Copa do Mundo, mas ela é uma pessoa que merecia muito, já que conseguiu conquistar muitos títulos individuais. Ela é uma mulher que sofreu muito preconceito por conta de ser uma mulher homossexual. Então tudo isso aí são dificuldades que... Imagina você ser mulher, ter que ganhar um espaço num esporte, numa modalidade de esporte que sofre muito preconceito pela sociedade, como é o futebol feminino, você conseguir ser destaque desse futebol feminino. Além disso, você se identificar como uma pessoa homossexual e, portanto, sofrer muitos preconceitos na sociedade por conta disso. Muitas pessoas associam a ideia de que mulheres que gostam de futebol serem mulheres que não são heterossexuais, e é um absurdo, né? E a gente percebe que esses espaços, esses preconceitos, eles precisam cair, e que o esporte, ele agrega todo mundo, inclusive homossexuais. É muito importante que as torcidas deixem de ter essa conotação homofóbica nas músicas dos clubes de futebol. Eu acho que o estádio de futebol é espaço para comunidade LGBTQIA+, também. Muitos jogadores ao longo da história tiveram que se esconder no armário, não se identificar como uma pessoa homossexual, até sobre ameaça de corte de contratos com clubes de futebol, como a gente já viu várias vezes aqui no Brasil. Então o futebol é um esporte que cabe todo mundo. Muito bom. Muito legal. Quem sabe a gente volta na Copa do Mundo das Mulheres para falar um pouco de história Nossa, sobre pode me chamar que eu isso. tô dentro. Tô à Né? disposição, Legal. amei. E Muito aí, legal. a gente pode, com certeza, fazer. Joia, muito obrigado por Tá bom, conversar, obrigada, Fabrício. Fabrício. Beijo, gente. Muito Tchau. obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!